Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar todos os fundamentos para que você possa entender e fazer uma base em crochê utilizando ponto baixo centrado. Esse tipo de ponto aqui, ele dá esse aspecto meio estrela na peça. Então, além de ficar muito bonito, ele também é um ponto que ele é bem resistente, bem forte. Por isso que ele é bastante utilizado em fundos de cestos, em fundos de cachepô, por causa da sua estrutura que ela é bem firme. Além disso também, nesse passo a passo, eu te ensino como você pode ampliar as suas peças se você quiser fazer uma peça maior do que essa aqui, que tem em torno de 20 a 18 centímetros. Se você quiser fazer, por exemplo, um tapete, é só continuar o raciocínio que eu explico para você aqui no vídeo, que você vai conseguir fazer peças de qualquer tamanho. Antes de começarmos então, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Para a nossa base, então vamos utilizar um fio de malha. Dependendo do tamanho da base que você for fazer, não vai ser utilizado um rolo inteiro, vai ser só um pedaço. Mas depois que eu terminar aqui, eu vejo quanto que foi que eu usei desse rolo aqui, ó, que tem 1 kg, tá? Também uma agulha, e é importante que ela fique bem certinha na ponta da agulha, ó. Tá vendo? Se eu puxo, ela não escapa. É assim que a gente vê se a agulha ela é apta para usar em tal fio. E também a tesoura. Então, esses são os materiais que vamos utilizar. E para começar a nossa base de ponto centrado, nós iremos começar com um anel mágico. Eu quero nesse vídeo te mostrar e talvez fazer você entender aonde que a gente sempre coloca a agulha e como que a gente vê o ponto centrado para ele ficar com aquele aspecto estrela, tá? Então, para começar, a gente vai fazer um círculo mágico. O círculo mágico é colocar a pontinha do meu fio na palma de dentro da minha mão, pegar o fio e dar uma volta. E passar aqui na frente como um X, ó. Segura aqui em cima e vira a mão. Aqui eu tenho o fio preso e aqui o fio solto. Então, agora eu vou fazer assim, eu vou pegar esse meu fio que tá preso e vou passar a minha agulha por baixo. E a ideia é engatar na ponta dessa agulha o fio que tá solto, mas trazer só uma laçadinha, ó, só esse pequenininho. Tá? Coloco a agulha aqui e vou segurar tudo isso aqui para não prender, porque isso aqui tá tudo solto, né? Então, eu segurei aqui. Aqui eu tenho o meu círculo, que é o círculo mágico. Aqui eu tenho o final do meu fio, que é muito importante que ele fique bem juntinho aqui. E aqui eu tenho o meu fio do rolo, tá? Eu vou segurar tudo isso aqui e para mostrar para vocês aqui, ó. Eu tô com essa laçada, que foi aquela que eu trouxe da parte de trás do meu fio, né? Que eu passei o fio mole pelo meio do fio que estava preso. E eu preciso travar isso aqui, porque se eu soltar eu perco tudo. Então, esse fio aqui, que é o fio do rolo, eu vou pegar, engatar na minha agulha e trazer pelo meio disso aqui, ó, que é uma laçada que tá na agulha. Então, eu passo aqui pelo meio, ó. Esse primeiro ponto que formou aqui, essa voltinha, a gente conta como um primeiro ponto, tá? Mesmo que ele é um nó inicial, a gente conta ele como um primeiro ponto, tá? Sempre quando a gente for fazer base centrada, eu recomendo não apertar muito, principalmente nos pontos que vão ficar aqui nesse anel, senão depois vai ser bem ruim pra gente conseguir colocar a agulha no lugar certo. E se o seu fio ele não estiver elastano, faz mais frouxo ainda. O meu tem um pouco, o que vai facilitar os pontos, tá? Então tá, essa voltinha aqui é o meu nó inicial e eu conto ele como o meu primeiro ponto. Só que aqui dentro eu vou colocar agora pontos baixos, tá? Sempre quando a gente faz a base centrada é em pontos baixos. Eu vou fazer o seguinte então, eu vou colocar agora a minha agulha, essa laçada fica aqui, e eu vou colocar a minha agulha no meio do meu círculo, ó. Coloco no meio do meu círculo e vou buscar o fio lá de trás, aqui pra frente, ó. Esse dedo aqui dá pra soltar bem, pra ele ficar bem folgado pra eu conseguir trazer aqui pra frente. Quando eu trago pra frente, eu fico com essas duas laçadas. Tá vendo? Uma e duas. O ponto baixo é o seguinte, agora que eu tô com essas duas laçadas e o meu anel mágico tá aqui no meio, eu vou pegar esse fio lá de trás com a ponta da agulha e vou colocar aqui no meio. Passo pelo meio das duas laçadas. O que eu tô tendo aqui? Aqui é o meu primeiro nó e aqui é o meu primeiro ponto baixo.
tá? Essa voltinha aqui, ó, ela precisa estar bem junta aqui no círculo. E eu preciso fazer o meu ponto sempre pegando esses dois, senão vai dar errado. Então, eu fiz um ponto baixo aqui dentro e um nó. Vamos fazer o próximo ponto baixo, que é a mesma coisa. Eu vou colocar, ó, sempre vou ficar com essa laçada aqui na agulha. Eu vou colocar a minha agulha no meio do meu círculo. Coloquei no meio do meu círculo, vou lá atrás buscar o fio e traz pra frente. Daí, quando eu trago pra frente, eu dou uma levantada, uma aumentada, assim, ó, pra dar altura. Fico com essas duas laçadas, o meu anel mágico e o meu fiozinho estão aqui no meio, ó. E pra finalizar, eu vou engatar o fio que tá lá atrás, que é o fio do rolo, e vou passar pelo meio das duas laçadas que estão na minha agulha. E vou fazer de novo. Eu fiz, então, 2 pontos baixos e uma correntinha. Vou colocar a agulha aqui no meio, vou lá atrás buscar o fio e trago pra frente. Fico com as duas laçadas, pego o fio e passo pelo meio das duas. Pra ele já ir se ajeitando, eu sempre puxo aqui, ó, pra ele ficando um do ladinho do outro. Olha o que tá formando aqui, ó. Aqui em cima vai formando Vs, estão vendo? Esses Vs aqui contam quantos pontos eu já tenho. No caso, eu tenho 3. E a correntinha que tá aqui, ela não conta como um ponto, lembra? Porque ela não forma um V. Ela é uma correntinha, ela não é um ponto, mas ela conta como um ponto, desculpa. Então, eu tenho 3 pontos baixos mais a correntinha. Então, são 4 pontos. Quando a gente faz base centrada, a gente nunca coloca muitos pontos aqui dentro. Porque senão ele não vai dar certo, já que o ponto ele é bem fechadinho. Geralmente, nas receitas, quando pede baixo centrado, a gente vai colocar no máximo 8 pontos. Mas eu vou fazer aqui com 6 pontos, tá? Então, às vezes pedem 6, 8... Às vezes pedem 7, 10, acho que no máximo, mais que isso, não vai fechar a bolinha aqui no centro. Então, aqui eu tenho 4 pontos já, 3 vezinhos e a correntinha aqui do lado. Então, eu vou fazer mais 2 pontos para fechar os 6. Vou colocar a agulha no meio do meu anel, vou buscar o fio lá de trás e trazer bem para frente. Depois que eu trouxe para frente, fico com 2 laçadas, pego o fio lá de trás e passo pelo meio das duas. Fiz o meu 5º ponto e o último, vou fazer a mesma coisa. Finalizei. Ó. Estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5 e a voltinha aqui do lado. Beleza? Agora eu vou dar uma puxada aqui para tirar a minha agulha, porque eu vou pegar esse fiozinho, que lembra que é o fio lá do começo que eu coloquei na palma da minha mão? Esse fiozinho eu vou puxar ele. E vou puxar todinho ele, ó, até o meu buraquinho aqui do meio fechar tudo, tá? Fechei, então, todo o meu centro aqui. E agora a gente vai fazer o fechamento para começar a subir com ponto centrado. Aqui não foi ponto centrado, foi ponto baixo, porque eu não tinha nenhum ponto para colocar no centro dele. Mas a partir da segunda carreira a gente vai ter. Aqui tá a minha última voltinha. Agora eu preciso que vocês entendam o seguinte. Aqui em cima, esses Vs, ó, um V ele fica dentro do outro, ó. E assim é o formato para formar isso aqui. Quando eu tenho esse V e eu abro aqui, aqui embaixo eu tenho, ó, um outro V que fica em pé. Tem o V deitado e o V que fica em pé, ó, tá vendo? Esse aqui é um V. Se eu for na outra junção, na junção dos Vs aqui de cima e abrir, aqui eu tenho um outro V. E eu vou encontrar um V em cada voltinha aqui. Esse V se forma por causa dessa junção do ponto baixo que a gente fez. Aqui no começo, lembra que a gente tinha correntinha? Aqui não tem V. Só que eu preciso analisar aonde que tá as perninhas da minha correntinha. Ó, eu tenho uma perninha aqui e uma aqui. Lembra? Esse aqui é aquele nó que ficou bem no começo do anel mágico. Eu preciso entender aonde que tá essa voltinha que fica mais para trás. Cuida para não virar esse trabalho aqui, tá? Se ficar na dúvida, sempre quando ficar esses riscos aqui, ó, o trabalho é para baixo. Esses riscos não podem ficar para cima. Então, se você não estiver enxergando porque esses riscos estão para cima, vira e olha do outro lado, tá? Então, cada junção tem um V e aqui, ó, eu tenho essas duas perninhas que são o do meu nó inicial. Como é que eu sei que eles estão aqui? Porque aqui, ó, é onde está o último ponto. Então, se eu fechei, o que está do lado é o primeiro.
Esse aqui, então, é o nó inicial. Se tiver dificuldade, dá uma abertura aqui nos pontos, ó, puxa bem pra ver. Vai ter que ter 2 fios aqui, que faz parte do nó, tá? Por que a gente precisa saber disso aqui? Pra fechar. Essa perninha aqui, ó, eu estiquei ela um pouco, ela tá bem grande. E eu vou colocar a minha agulha sem nada na primeira parte deitada aqui, ó. Eu tenho esse primeiro nó. O que tá nesse nó é esse V que tá aqui em cima. Esse V aqui, eu vou colocar a agulha dentro dele, ó. Aqui e aqui. Ó, viram? Coloquei a agulha de trás pra frente, né? De baixo pra cima, pegando as 2 perninhas desse V. Esse meu nó, ele tá aqui ainda. Agora eu vou pegar essa laçada, vou engatar na minha agulha e vou levar ela lá pra trás. A ideia é levar lá pra trás, tá? Tá aqui atrás, mas ainda tá solto, né? Não tá preso. Se eu puxar, ele sai. Como que eu vou prender isso? Eu vou precisar passar a minha agulha por 2 lugares. O primeiro é passar por esse fio que eu acabei de levar pra lá, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse fio é o mesmo que tá aqui, ó. Então, eu vou ter que passar a minha agulha aqui, nesse fio, ó. Beleza? Só que eu preciso passar em mais um lugar para dar o aspecto de estrela, que é no centro do meu nó inicial. A gente vai fazer tudo ponto centrado, mas o meu nó inicial também precisa ter um centro. Então, lembra que eu falei para vocês olharem aqui as perninhas, ó? A perninha da frente fica ali, mas a de trás eu vou precisar passar a minha agulha. Passar aqui no sentido, ó, que eu tô na parte da frente e vou colocar para passar na parte lá para trás, tá? Então, eu coloquei nessa voltinha aqui, coloquei na perninha que tava ali atrás, e agora essa volta aqui, ó, que tá solta, eu preciso prender. Então, eu vou colocar também tudo isso na minha agulha. Essa perninha aqui, ela tá bem frouxa, então eu vou pegar o fio, que é o fio do rolo, e vou puxar para ela ajustar, ó, viram? Ela ajustou e ficou bem rente aqui. Só que lembra de não apertar muito, senão dá errado. Estou com as 3 perninhas aqui, e agora eu preciso travar isso. Então, eu vou pegar o meu fio do rolo, ó, o meu fio, que tá o do rolo, que tá aqui, ó. Vou engatar na ponta da minha agulha e vou passar pelo meio de tudo isso aqui que tava na agulha, que são as 3 laçadas. Vou puxar um pouco e vou levantar. Ó, viram? Levantei. O que aconteceu aqui foi que, ó, eu fechei a primeira carreira, que é aquela do anel mágico, e já subi para a segunda. Eu não fiz um acabamento todo para subir, não, eu já subi para a segunda aqui. Só que tá solto também, não tá preso, preciso prender. Como que eu prendo? Eu vou fazer aquela correntinha do início, que não é um ponto baixo, né? É mais um nó inicial. Vou pegar o fio lá de trás, engata na agulha e passa aqui pelo meio. Não. Viram? Aqui agora eu comecei a subir a minha segunda carreira. Como a nossa base ela é redonda, eu vou sempre aumentar as carreiras. Quando eu falo na matemática, esse círculo aqui ele tem um diâmetro, né? Que é se fosse medir reto, de cá para cá. Se eu for fazer a segunda carreira, ela vai ficar maior, vai vir até aqui. Então, o diâmetro vai aumentar. Como o diâmetro aumenta, eu também preciso aumentar a quantidade de pontos. Se eu deixar a mesma quantidade, não vai aumentar. Então, o que a gente faz? A gente faz um ponto chamado aumento. A segunda carreira inteira vai ser em aumentos. Eu já vou explicar o que é um aumento. Só que cada ponto que a gente for fazer desse aumento precisa estar no centro do ponto que eu fiz aqui embaixo, tá bom? Então, olha só. Esse primeiro ponto que eu subi, ele já é o meu centro, porque eu coloquei no centro do meu nó inicial aqui desse anel. Então, assim como a minha agulha tá, ó, com essa laçada, eu vou colocar de novo a agulha no mesmo lugar que eu coloquei, para levar lá para trás o meu fio, ó. Tem que ficar no mesmo lugar, tá? Ó, se ficar em dúvida, é só olhar onde esse fio sai, ó. Onde esse fio tá saindo é o lugar que a minha agulha tem que estar. E vou lá atrás para buscar o meu fio do rolo. Busquei o fio do rolo, trago para frente. Daí aqui eu dou uma altura. O que é a altura? É trazer o fio, ó. Eu trago o fio, deixo ele retinho aqui. E agora eu tenho um ponto baixo, porque eu tenho 2 laçadas na agulha. Para finalizar, eu vou pegar o fio e passar pelo meio das 2. Ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz um aumento. Por quê? Porque eu fiz 2 pontos no mesmo lugar. Isso é um aumento, tá? Agora, a gente vai continuar tudo em ponto centrado. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso procurar onde que tá o meu outro ponto.
Ó, esse aqui é o meu V, o meu nó inicial, que foi aquele que a gente fez lá no comecinho, que daí ele tá nessa junção aqui do início. O próximo ponto, eu vou olhar aqui em cima, ó. Aqui eu tenho um V e aqui eu tenho um V. Aonde um V sai do outro, eu desço. E aqui eu tenho um outro V, que é um V que está em pé. Esse V aqui é o meu ponto baixo da carreira anterior. Eu vou precisar fazer um ponto centrado. O que é um ponto centrado? É pegar no meio do ponto. Quando a gente faz ponto baixo normal, a gente pega aqui em cima, ó, nessas voltinhas, que é onde forma o V em cima, e a gente coloca a agulha aqui. Quando a gente faz um ponto baixo centrado, eu não vou colocar a minha agulha aqui. Eu vou colocar no meio do meu V, que é o V que está em pé. Então, como é que eu faço isso? Abre bem aqui, ó. E estão vendo que tem esse Vzinho? Eu vou colocar a agulha bem no meio e vou levar lá para trás, tá? Lá atrás, o que eu preciso ver? Opa, peraí. Vou mostrar para vocês o que acontece aqui atrás, ó. Ó. Aqui atrás, a gente vê isso aqui, ó. Então, lembra que eu falei que a parte de trás fica com esses horizontais? A minha agulha precisa sair embaixo da horizontal, sempre. A horizontal precisa estar por cima e a agulha ela tem que estar no meio de um pontinho aqui, ó, do V e do outro pontinho do V aqui, ó. Viram? A agulha tem que sair sempre aqui no meio, senão o ponto não fica certinho, tá? Então, a agulha, eu levei a agulha para trás, ó, porque eu passei no meio do meu V, dá pra ver que tá bem no meio. E vou fazer um ponto baixo. O que é um ponto baixo? Eu vou trazer o fio lá de trás aqui pra frente. Ó. Trouxe aqui pra frente, dou altura e finalizo o ponto baixo pegando o fio e passando pelas duas laçadas. Aqui eu fiz um ponto baixo centrado. Só que eu preciso fazer aumentos, lembra? Então, são 2 no mesmo lugar. Então, no mesmo lugar que eu coloquei esse fio aqui, para fazer o primeiro ponto baixo, eu vou trazer o fio lá de trás, da altura, e finalizar o ponto baixo. Viram? Assim, então, eu fiz um aumento aqui e um aumento aqui. Então, vamos continuar. Eu terminei já esse ponto. Vamos pro próximo. Aqui tá o próximo ponto, que tem outro V aqui. Aonde um V sai do outro, eu desço e encontro o outro V. Esse V aqui, eu preciso colocar a agulha bem no meio. Virar lá atrás, ó. Olha só, acho que aqui dá pra ver bem, ó. A parte horizontal fica em cima, uma perninha de um lado, outra perninha de outro. Tem que sair bem no meio. Então, eu já coloquei aqui, eu vou pegar o meu fio, trazer pra frente, porque é um ponto baixo. Só que a gente coloca ele no centro do ponto de antes. Fico com 2 laçadas e passo pelo meio das duas. Aqui eu fiz só um ponto, preciso fazer mais um. Então, eu vou colocar a agulha no mesmo lugar e vou fazer o mesmo processo, que é trazer o fio e fechar o fio. Fechar o ponto, né? Ó. Tá? Aqui embaixo, no meu círculo mágico, eu tinha feito 6 pontos, lembra? 5 eram pontos baixos e uma correntinha. Só que ao todo eram 6 pontos. Aqui em cima, como eu tô aumentando tudo, dobrando, eu preciso ter o dobro de pontos. Então, se eu fiz 6 pontos embaixo, aqui em cima eu vou precisar ter 12 pontos. Então, é só continuar dessa forma, ó. Aqui eu terminei o meu ponto, o próximo é esse V aqui, ó. Só que o que eu vou analisar é os 2 Vs que estão aqui em cima, aonde eles se encontram, eu desço. E encontro o meu próximo V. Aqui nesse V eu coloco a agulha. Lá atrás ela precisa sair no meio do V, aqui em cima no horizonte. Trazer o fio lá de trás aqui pra frente. Fico então com 2 laçadas. E para finalizar, pego o fio e passo pelo meio das duas. Fiz só um ponto, preciso fazer mais um. Não esqueça do aumento, tá? Se não fizer os 2 pontos, fizer só um, ele não vai ficar retinho. Ó, assim. Estão vendo, ó? A estrela aqui, ó, ela já tá se abrindo. Ela vai ficar muito bonita. Aqui eu ainda tenho pra fazer, ó, 2 pontos aqui. Daí aqui na próxima, ó, 2 pontos nesse aqui, ó. 2 pontos nesse aqui e 2 pontos nesse aqui. Quando eu terminar esse ponto aqui, eu vou voltar para mostrar para vocês como que a gente vai continuar as outras carreiras. Está gostando do vídeo até agora?
Então não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal da La Crochê e também de ativar o sininho. Esse sininho, ele permite que você receba uma notificação cada vez que eu lançar uma peça nova aqui no canal. Dei a minha volta completa, fazendo sempre um aumento em cada um, tá? Ó, e aí ele fica assim no final. Aqui, eu só aumentei um pouquinho pra tirar a agulha, que foi o último ponto que eu fiz. Se você ficou em dúvida para saber quantos pontos ficou aqui, é só contar aqui em cima, ó. Aqui, ó, esse primeiro que a gente sobe conta como um ponto, porque eu já subo a carreira fazendo um ponto. Então, aqui é 1, e cada V aqui em cima conta como um outro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse solto aqui não é um ponto ainda, porque ele tá solto. Então, até aqui é o número 12. Deu certinho, porque eu tinha feito 6, eu precisava do dobro, tá? Então, agora a gente vai continuar para outra carreira. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, que é no ponto 2, na verdade, né? O 1 é esse aqui, o ponto 2 é esse aqui. Mas se esquecer do número 2, lembra de vir sempre no primeiro V, que tá aqui em cima, ó. O primeiro V é esse aqui não tá lá em cima, esse tá em pé. Então, eu venho nesse primeiro V aqui, vou colocar a minha agulha assim, ó, de trás pra frente. Lembra de baixo pra cima. E essa voltinha eu vou engatar, igual a gente tinha feito ali na primeira carreira. Vou levar aqui pra trás, ó. E assim a gente fecha a carreira. Vou tirar a minha agulha daqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz pra subir. Ó. Estão vendo? Lembra que aqui a gente fechou o círculo e subiu um ponto? É no primeiro ponto aqui de baixo. Ele fica, na verdade, o Vzinho bem embaixo dessa voltinha que eu acabei de levar lá pra trás, ó. Fica bem aqui. E eu vou colocar a minha agulha bem aqui no meio do V, ó. Abre bem e bem no meio do V aqui. Leva lá pra trás. Tem que ser aquele mesmo esquema, ó. Se caso não ficar, ó, bem no meio, troca e coloca, ó. Tem que ficar com as duas perninhas do lado e o coisinha em cima. Esses primeiros, às vezes, são mais difíceis de colocar. E aí, vou colocar a perninha que eu levei lá pra trás aqui. Lembra sempre de ajustar, então é só puxar um pouquinho que ele já ajusta. Pra fechar isso aqui, eu vou pegar o fio do rolo, vou engatar na agulha e trazer tudo aqui pra frente. Ó, tá? Se eu olhar, eu saí bem no meio do meu V, ó, viram? Bem no meio, tá? Esse fiozinho aqui, ó, que é o fiozinho do meu anel mágico, essa é a hora pra eu fechar esse buraquinho, se caso ele ainda estiver aberto. Então, puxa mais um pouquinho pra ele ficar bem fechado. E esse fio aqui, eu vou trazer ele aqui pra frente, ó. Porque eu já vou esconder agora. Se você quiser, dá pra esconder depois também, não tem problema. Mas eu vou esconder agora, porque ele já vai ficar aqui dentro. Ó. Eu trago o fio, ele tá aqui atrás, normal, e eu trago ele aqui pra frente, sendo que ele fica entre o fio do meu rolo e essa voltinha. Ele precisa ficar bem aqui, ó. Ó, bem no meio, estão vendo? Dos dois, ó. Assim que eu trouxe o fiozinho aqui pra frente e tô com essa laçada aqui, eu vou pegar o fio lá de trás e vou passar aqui pelo meio. Aqui eu comecei agora a minha terceira carreira e esse fio, ele tá preso, ó, no meio do meu ponto. E eu vou esconder, ele vai ficar andando aqui, ó, do lado, ele vai andando e vai ficar preso aqui. E aí eu vou esconder esse fio, tá? A próxima carreira agora, eu não vou fazer tudo aumentos, porque a base centrada e também a base em ponto baixo normal, ela não comporta fazer aumentos o tempo todo, que ela vai começar a virar e a envergar. Então, eu vou ter agora uma sequência de aumentos para fazer, que é o seguinte, nesse primeiro ponto aqui, eu deixo ele assim mesmo. Ó, eu fiz um ponto aqui, já subi, né? E vou deixar assim mesmo. Eu vou ir no próximo agora. O próximo tá mais fácil de enxergar, porque eles vão ficando cada vez mais aparentes, ó, os Vs, estão vendo? Mas se ainda tem dificuldade, é só vir na junção aqui em cima, descer e encontrar o V aqui embaixo. Então, esse fiozinho que é o fio para esconder, eu vou manter aqui. E eu vou vir agora no meio do V, no mesmo lugar que eu vinha antes, né? Aqui atrás eu tenho que sair entre as laterais e com o redondinho em cima. E eu vou lá atrás para quê? Para buscar o fio que tá lá atrás para frente.
Levanto, dou altura e para finalizar eu passo aqui pelo meio. Aqui eu tenho uma emenda, ó, tá vendo? É um nó. Eu vou deixar ele aqui porque eu tô mostrando pra vocês como que faz os pontos só. Eu vou deixar ele escondido aqui, mas quando a gente faz uma peça pra vender, ou uma peça pra nós mesmo, a gente não pode deixar isso aqui, tá? Precisa cortar fora e começar a cortar um fio novo. Eu já tenho um vídeo no canal que explica como trocar esse fio. Eu vou deixar ele aqui, ó, no card pra vocês olharem. Agora eu vou deixar aqui só pra não precisar cortar o vídeo de novo, tá? Aqui, ó, no primeiro eu fiz um ponto só, que foi a subida. No segundo eu preciso fazer um aumento. Aqui eu tenho um ponto, vou colocar no mesmo lugar para buscar o fio lá de trás, traz para frente, dá altura e finaliza o ponto baixo, passando pelo meio das duas que estavam na agulha. Aqui eu fiz um aumento. Agora vamos pro próximo. O próximo tá aqui. Eu vou colocar bem no meio do ponto, verifica atrás se saiu bem no lugar certo, pega o fio lá de trás e traz para frente. Trouxe para frente, dá altura e finaliza o ponto. É sempre o mesmo processo, tá? O que muda é a quantidade de pontos que a gente faz. Se eu fiz um ponto sozinho aqui, no próximo eu preciso fazer um aumento. Essa é a sequência. Então, a gente olha o próximo ponto, ó, que é a próxima junção dos pontos aqui em cima, coloca bem no meio, traz aqui de trás para frente e finaliza. Aqui eu preciso de um aumento. Repararam qual que é a sequência? É um ponto centrado sozinho e do lado é um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Então, aqui é um sozinho. E no próximo vai ser um aumento. Eu vou fazer toda essa carreira. Daí, quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como que a gente continua a próxima carreira, tá? Eu fiz toda a minha terceira carreira e a estrela tá começando a se formar, ó. Ele fica muito perfeitinho, fica um desenho bonito e isso aqui é uma base bem firme, por isso que é usado geralmente para fundos de cesto e também para suplás, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, sempre analisa aqui, ó, cuida para não pular os pontos, tá? Sempre verifica se tem um sozinho, um aumentado, um sozinho, um aumentado. Como a gente começou com um sozinho, aqui no final, ó, quando eu termino a carreira, eu preciso ter um aumentado, porque a sequência, ela sempre vai continuar a mesma, tá bom? Então, agora a gente vai começar a próxima carreira e eu vou mostrar pra vocês que a sequência é a mesma. Olha só, aqui eu tenho, né, o meu ponto que é o primeiro, na verdade, só que ele tá vindo do centro pra fora. Eu preciso ver no primeiro que tá deitado aqui em cima, que é esse V aqui de cima. Então, eu vou colocar a minha agulha de trás pra frente, vou ficar com esse V aqui, e aí vou engatar essa minha agulha, essa minha laçada na agulha para levá-la para trás. Aqui é sempre a mesma coisa. Para começar uma nova carreira, né, eu tiro a agulha, vou vir bem no meio do primeiro Vzinho que eu fiz, que é o V que tá bem aqui embaixo disso que eu acabei de levar lá para trás. Vou colocar a agulha bem no meio do V e vou engatar essa voltinha lá também. O fio a gente puxa para dar uma ajustada e já engata na agulha e traz aqui para frente. Aqui, ó, dá um pouco de altura, né? Não faz muito apertado, senão não dá certo. E para fechar, pego o fio e passo pelo meio. Agora, eu comecei a minha próxima carreira. A próxima carreira vai seguir uma sequência até o final de quantas peças a gente quiser. Aqui é o círculo mágico. Nessa primeira carreira, a gente fez aumento, 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 aumento. Na próxima, a gente fez aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo. A próxima vai ser aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo. Ou seja, é um aumento e 2 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos. Quando eu for fazer as outras, eu vou seguir a mesma lógica, sempre colocando um ponto baixo a mais do que aumento. Então, se aqui foi um aumento e um ponto baixo, e na que a gente vai começar agora é um aumento, 2 pontos baixos, na outra seria um aumento, 3 pontos baixos. E assim, eternamente. É sempre assim que a gente segue a regra, tá bom? Só que um cuidado que eu quero dar para vocês é o seguinte, para nunca fazer aumento, dessa carreira que a gente vai começar agora, eu vou fazer aumento. Mas eu não posso fazer aumento em cima da onde foi aumento antes. Os aumentos, eles são bem evidentes, eles são maiores, estão vendo? Então, aqui eu não posso fazer aumento, senão vai ficar marcado.
Então, como eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, eu vou deixar os 2 pontos baixos para fazer um nesse V e um nesse V do aumento de antes. Então, aqui, ó, que era um ponto sozinho, eu vou precisar fazer um aumento, porque aqui eu não posso ficar sozinho, porque antes era ponto baixo normal, aqui precisa de aumento. Então, eu vou colocar a agulha no mesmo lugar que eu coloquei para fechar a carreira, vou trazer o fio lá de trás aqui para frente, dou a altura, pego o fio e finalizo. Aqui eu tenho um aumento. Nos próximos 2 pontos, que são os 2 V's próximos, eu vou fazer um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui no próximo. Sempre verificando se lá atrás está saindo no meio dos V's e entre o horizonte para cima, tá? Não esqueça disso. Ó. Então, aumento, um ponto baixo, um ponto baixo. O próximo, ele é um sozinho. Então, aqui vou fazer um aumento, que é colocar 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar. O próximo aqui é um aumento. Então, cada um deles eu vou colocar um ponto baixo normal. Um ponto sozinho, um ponto sozinho. Ó. No próximo é um sozinho, eu vou colocar um aumento. E vai seguir essa lógica. Aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo. Se eu comecei aqui com um aumento, os outros 2 aqui do lado vão precisar ser ponto baixo e ponto baixo. Vou dar toda a volta, quando chegar aqui mostro para vocês a próxima carreira. Fiz toda a volta. E como eu falei para vocês, aqui eu comecei com aumento. Então, antes de fechar a carreira, eu precisava ter um sozinho e um sozinho, para dar a sequência. Para a próxima carreira, a mesma coisa. Puxo, vou vir aqui no primeiro ponto que está na horizontal. Esse está na vertical, esse não, então é no primeiro da horizontal. Coloco a minha agulha de trás para frente, pegando as 2 perninhas. Essa voltinha eu vou engatar na agulha, para levar ela lá para trás. Levei ela lá para trás, eu tiro a agulha e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, no primeiro V, que tá bem embaixo desse que eu levei lá pra trás, e vou colocar a minha agulha bem no meio e engatar essa voltinha. Ajusto puxando o fio, já coloco na agulha e trago aqui pra frente. Estico um pouco para dar altura, levanto e para finalizar, pego o fio e passo aqui pelo meio. Agora, terminamos a nossa carreira anterior e vamos para a próxima. Lembra que eu falei da lógica? Se aqui eu fiz um aumento e 2 pontos baixos, a próxima vai ser um aumento e 3 pontos baixos. Mas sempre lembrando de que, às vezes, não é a sequência certinho. Começa aqui um aumento, daí 3 pontos baixos. Eu preciso analisar a carreira anterior. Aqui, ó, bem aonde eu subi, eu tenho um aumento, ó, estão vendo? Tem 2 pontos no mesmo lugar aqui embaixo. Aqui, se eu tenho aumento, eu não posso fazer aumentos aqui. Então, aqui fica um sozinho e no próximo eu fico um sozinho também. Eu não coloco aumento em cima de aumento porque fica marcada a peça. Se olhar aqui, ó, ela tá toda uniforme. Se fosse aumento em cima de aumento, ia ficar bem evidente o desenho o aumento, tá? Só por causa disso. Então, aqui eu fiz 2 pontos, eu preciso fazer 3. Então, aqui nesse próximo, ó, que é um sozinho, vou fazer um sozinho também, para fechar os 3. Tá? E depois que eu fechei os 3, eu preciso de um aumento. Então, eu vou vir no próximo. Lembra que esse próximo precisa ser sozinho. E ele ele tá sozinho nesse ponto de baixo. Então, aqui que é sozinho, vou fazer um aumento. Aqui não tem uma ordem fixa de começar com 3 pontos e fazer um aumento. Não. Eu podia ter começado, ó, com 2 pontos. Fazia 2 pontos baixos. E aqui, onde é o primeiro sozinho, eu podia fazer um aumento. Daí continuava, né? 3 pontos baixos, aumento. 3 pontos baixos e aumento. Isso não importa. O importante é que a gente tenha sempre ponto baixo aqui, onde eu tenho um aumento na carreira de baixo. E quando eu chegar aqui, ó, eu preciso conferir que eu preciso ter o mesmo tanto de pontos. O ponto precisa continuar. Se então eu tenho aqui, ó, no início 3 pontos baixos e um aumento, eu vou ter que chegar nesse último ponto aqui e aqui precisa ter um aumento. Para ficar, né? Um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. E essa é a lógica da gente fazer todas as carreiras assim. Tá? Sempre fazer desse mesmo jeito. Então, eu vou fazer essa carreira aqui,
Daí, eu vou fazer mais uma carreira que vai ser um aumento e 4 pontos baixos. E depois mais uma que é um aumento e 5 pontos baixos. Quando eu fizer todas essas, eu volto para mostrar para vocês como que eu fecho para ficar com o acabamento perfeito. Assim, então, ficou a minha base, fazendo aquela sequência lá de carreiras, sempre aumentando um ponto baixo a mais, tá? Então, eu cheguei até aqui, onde eu fiz, ó, um aumento e 5 pontos baixos, um aumento e 5 pontos baixos. Se você quiser fazer maior, pode fazer, tá? Não tem problema. O meu aqui, ele deu em torno de 18 centímetros, mas se você quiser fazer maior, é só seguir a sequência. Na próxima, vai fazer um aumento e 6 pontos baixos. Só que sempre lembra de nunca fazer aumento em cima de aumento. Quanto mais longe tiver um aumento do outro, melhor, tá bom? Então, aqui agora eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo, sem que fique aparente que foi aqui onde eu subi as carreiras. Então, assim, ó, antes de finalizar, eu vou cortar um pedaço do meu fio. E aqui foi onde ficou a última laçada, que eu tirei a agulha, né? Então, eu vou puxar todo o fio. E uma forma de fazer um fechamento invisível é fazer com que esse desenho aqui, ele fique contínuo e não dê pra ver onde começou e onde terminou. Então, essa é a ideia. Aqui foi onde eu fiz o último e aqui o primeiro. Então, eu vou colocar igual ainda, né? De trás pra frente, aqui. E vou levar esse fiozinho que eu cortei lá pra trás. Ó. Se eu olhar aqui, ó, metade do desenho tá pronto, falta a outra metade. Pro desenho ficar igual, eu preciso passar esse fio aqui, ó, bem no meio desse meu ponto ali, ó. Então, eu vou pegar a minha agulha de trás pra frente, só na alcinha de cima. Assim. Vou engatar aqui a agulha e vou levar aqui pra trás. Ó, o desenho. Viram? O desenho continua bem contínuo, sem saber onde começou e onde terminou. Agora, aqui atrás, eu vou esconder esse fio. Só antes, eu gosto de fazer um seguinte. Então, vendo que aqui fica essas voltinhas, eu vou vir aqui, ó, na voltinha do lado e vou levar ele lá pra frente. Agora, ele tá aqui na frente, né? E no do lado aqui, ó, já no do lado, eu já vou levar ele aqui pra trás também. Isso fica escondido, ó, não dá pra ver, tá? E é um jeito de prender melhor. E daí aqui, agora, depois que eu dei essa volta, eu vou escolher uma voltinha, essa aqui talvez, e eu vou fazer um nó bem pequenininho. Como é que eu faço o nó? Eu levo o fio aqui para essa voltinha, mas seguro para não ir todo o fio. E aí, passo o fio aqui pelo meio e puxo com bastante força. Só não tanta força a ponto de estragar o desenho aqui na frente. Sempre analisa, né, para ver se o desenho tá estragado ou não. Ó. E aí, esse nó, ele fica bem aqui, ó, bem escondido e não dá pra ver direito, tá? E agora, então, pra não ficar muito aparente, né, e não cortar em cima do nó, eu vou escondendo o meu fio. Sempre cuidando pra não estragar o desenho. E eu vou trazer ele aqui, ó, em alguns fios, só colocando ele por baixo. Ó, aqui. Vou andar com ele, daí quando chegar aqui, mais ou menos, eu vou cortar o meu fio. Um segredo dessa peça é sempre ajeitar, tá? Ajeitar os pontos, ajeitar as bordas, para que ela fique com o aspecto perfeitinho. O fio de malha é muito maleável. Só que, ó, depois que tá pronto, ele fica bem perfeitinho. Viram? Então, esse foi o vídeo sobre a base sem entrada, que pode ser usado como, por exemplo, fundos de cesto. Além disso, se você ainda não faz parte da lista VIP da La Crochê, também vou deixar o link aqui embaixo para você poder se inscrever. Nessa lista, eu mando por e-mail para você dicas de crochê, ideias e passos a passos exclusivos que só quem está na lista tem acesso. Espero que você tenha gostado do vídeo e que você tenha entendido os fundamentos da base em ponto baixo centrado. Um abraço e bom crochê!